Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem e que se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, programa Opinião, ao vivo. Que bom estar de volta com você aqui, não é? Na nossa estação, na nossa TV Pantanal e falando com você, que é mais importante ainda, não é? Falando aqui, sempre trazendo informações, notícias, do jeito que você gosta e que tem acostumado a nos acompanhar aqui, ó. Já desde quando? Desde 2020, plena pandemia, 3 anos e meio a gente aqui com o nosso programa Opinião. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Então hoje, nessa segunda, a gente vai entrevistar aqui, já está a postos com a gente, deputado estadual pelo PSDB, Adenilson Rocha. O Adenilson é de Sinop, cidade onde eu morei já por muito tempo. Naquela época não era a cidade que é hoje. Hoje está um estupendo de grande aquela cidade. Nossa, maravilha. E o Adenilson está na condição de suplente, assumiu, não é? E vai falar conosco aqui daqui a pouco, a partir desse instante já está aqui conosco, para a gente estar proseando aqui sobre o que é possível ser feito em tão pouco tempo, já que esse período o qual ele está, não é, como deputado, daqui a pouquinho acaba. É possível fazer o quê, não é? Contar um pouco da história dele, o que ele pretende, o que pensa, enfim, pelo PSDB aqui de Mato Grosso. Então fique bem atento, tem alguma pergunta, alguma sugestão aí, alguma crítica, algum elogio, enfim. Interaja com a gente, 999322529, está na tela, no rodapé aí para você interagir com a gente. Legal? Professor Lourenberg, tem frio lá no Paraná, tem frio em Santa Catarina, tem frio em um bocado de lugar, mas no estado de Mato Grosso, ainda mais na cidade chamada Cuiabá, é ruim, hein? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, é muito difícil, muito complicada. A chuva que tivemos, pelo menos na minha área, na minha região, choveu na sexta-feira, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Mas eu vi conversas, Paulo, que na periferia da cidade choveu bastante. Uhum. Mas não deu para refrescar nada, quase nada. O que é que se fazer, não é? Então, com calor cuiabano mesmo, a gente está começando mais um programa Opinião. Você que acompanha a gente tanto pela internet, né, no www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook da TV Pantanal e ainda aqui pelo canal 22 TV Pantanal, Rede TV Cuiabá. Então tá, Adenilson, muito bom tê-lo aqui, não é? Lá de Adenilson Rocha, bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos conversar aqui um pouco sobre sua história. Aliás, eu vou perguntando logo isso. Você atualmente é vereador lá em Sinop. Me conta, se é de Sinop mesmo, nasceu lá, como que é a sua trajetória, como é a sua trajetória política e agora aqui como deputado, o que pode ser feito aí nesse curto espaço de tempo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. É um prazer estar aqui falando com vocês da TV Pantanal. Da TV Pantanal, do programa Opinião. A gente sempre tem a seguinte opinião, Paulo. A imprensa é o quarto poder e a gente sempre tem que estar conversando para a gente estar próximo da população, próximo das pessoas, para que a gente possa, como político, saber se nós estamos conduzindo da forma correta ou não. Respondendo a tua pergunta, a gente fala o seguinte, eu tive um prazer de nascer na região norte do estado de Mato Grosso. Minha família passou por Sinop ali em 74, foi parar na cidade de Colíder. Em 74, nós construímos ali o início da nossa trajetória na região norte. Meu pai vem falecer em 79, com isso a gente vai para a cidade na verdade era o distrito de Itaúba, ainda era uma cidade. Hoje é município. Hoje é município, está lá. Eu acabei nascendo ali no distrito de Itaúba, que era pertencente à cidade de Colíder. Então eu sou colidense.
Mas, com apenas 3 meses, eu fui para a cidade de Sinop. Você viu como é que é legal? Eu consegui, em pouco momento, passar por 3 cidades e acabar se colocando aí, vamos dizer assim, minha base principal na cidade de Sinop. Então, eu estou desde 1900 na cidade de Sinop. 1980. Em 1980. Nós chegamos lá, minha família inteira está na cidade de Sinop, a gente vinha para colônias de madeireira, que era algo, naquele momento, Sinop era uma potência econômica, sempre demonstrou muito forte na questão das serrarias, então eu fui para uma colônia de madeireira ali. E em 87 a gente acabou indo para um bairro chamado Jardim Paraíso. Até hoje lá eu vivo naquela região, minha empresa está situada lá, sou empresário, mas já fui picolezeiro, já fui guarda-mirim, já fui office boy, já fui DJ, já fui tudo que tinha que ser na cidade de Sinop. E hoje, sim, eu sou vereador de 2 mandatos, estou licenciado nesse exato momento, porque eu assumi uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, por isso que eu estou aqui. Lá na cidade de Sinop, em 2022, nós tivemos aí 17.169 votos só em Sinop. A gente foi o deputado mais votado da história da cidade de Sinop até hoje. Com isso, totalizando todos os votos, chegamos na Assembleia Legislativa com 19.800 votos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para representar toda essa região norte, que são mais de 32 municípios, são mais de 400 mil eleitores, mais de 1.000 habitantes naquela região, e uma região grande, uma região com uma força econômica gigante, mas nós estamos precisando de mais lideranças para estar representando aquela região norte. Esse último mandato do Adenilson, para você ter ideia, foi quando ele teve, não é, na eleição lá, ele foi o mais votado, que teve mais votos lá naquele pleito de 2020, pelo menos é a informação que eu tenho como aqui. Vereador. Como vereador. Mais votado. Fui mais votado em 2020, fui mais votado em 2022 como deputado estadual. Lá, né? Lá em Sinop, por 2 vezes. Então, 1.647 como vereador. Votos como vereador e 1.619 votos antes, não é, na primeira eleição. Isso. Teve aí, manteve pelo menos a votação. A nossa história começa lá em 2012. Eu fui candidato como vereador em 2012. Eu tive 1.010 votos, ficando como primeiro suplente. A gente não entrou. Em 2016 eu tive 1.610 votos. Em 2020, 1.647 votos. Em 2022, para deputado estadual, 17.169 votos. Então tá, só para concluir aqui parcialmente, eu não vou concluir parcialmente, parece um pleonasmo, né? Vamos só agregar algumas informações aqui. O Adenilson Rocha, empresário, como ele falou, né, lá é do setor de tecnologia e telecomunicações. Isso. Nós temos uma empresa de tecnologia. Qual que é o nome da empresa lá? É a Multiware Tecnologia. Multiware Tecnologia. Multiware Tecnologia. Nós desenvolvemos e exportamos tecnologia para toda a região, todo o estado brasileiro na área de telecomunicação. O que a gente faz? Nós temos aplicações que atendemos as empresas de telecomunicação. Empresas como a Vivo, como a TIM, nós temos provedores regionais. E a gente exporta esse serviço para todo o nosso Brasil, todo o nosso estados, né? Ótimo. E também tem uma empresa de telecomunicação, de internet e TV, em mais de 6 cidades na região norte do estado do Mato Grosso, que é a região que nós atendemos lá. TV também? TV, internet, TV, na cabo. Cabo. Que está crescendo esse ramo, inclusive, né? Muito, né? As TV linear nunca vai deixar de existir, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é que a população quer saber. A população chega cansada em casa e ela quer o quê? Ela quer conversar, ela quer ouvir, ela quer saber qual que é a opinião dos formadores de opinião. Ela quer absorver as informações, né? Algo que está crescendo muito também é os podcasts, né? Tem crescido assim, tem virado febre. E não sei não, hein? Você falou que a TV tradicional, ela tem pilha para tem lenha para queimar aí, para subsistir, mas ela vai ter que se reinventar para. Na verdade, ela vem se reinventando, né? A TV linear é um conceito um pouco diferente. Quando você entra naqueles sistemas de play, né, on demand, você vai falar o seguinte: olha, eu quero assistir hoje tal coisa. Você tá automaticamente pensando o que você vai fazer. É um conceito diferente da TV linear. A TV linear, que nós estamos fazendo aqui agora, outras pessoas estão estudando o conteúdo e estão colocando sem você pensar. Então, automaticamente, quando você chega em casa cansado, pensou o dia inteiro. Você fala, não, quero sentar na frente do sofá e quero assistir alguma coisa que alguém colocou. Então, esse conceito não vai se acabar tão fácil, né? A gente fala. Os podcasts é algo natural que vem se agregando a esse tipo de conteúdo, né? Que isso é importante para todos nós.
Rádio hoje está com tudo com imagem, hoje está um negócio que eu te falo, onde não Mudou vamos parar? bastante. Onde não vamos parar? Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É muito bom, mas muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. O nosso programa é um bate-papo mesmo, até para ajudar o amigo telespectador a pensar e a discutir aquilo que nós estamos conversando aqui. Eu vou aproveitar, deputado, o senhor falou que é vereador em segundo mandato, foi o mais bem votado em 2020, licenciou agora e a suplente, pelo menos aqui está agora, a suplente Juliana Centena, que assumiu a sua vaga. E aí eu gostaria de uma reflexão do senhor. O senhor licenciou e não renunciou. Licenciou do mandato de vereador, veio tomar posse aqui, e depois que terminar a sua estadia pela Assembleia, volta ao seu cargo. E aí o meu pedido de reflexão. Essa permissão do regimento interno para que o vereador que foi candidato em 2022 e ficou suplente possa sair sem perder o seu cargo, está no artigo 247 do regimento interno. É uma pergunta, não é uma afirmação. Por que eu estou sugerindo o artigo 247? Eu li todo o regimento. No artigo 247, parágrafo 4º do regimento interno, lá diz, os vereadores não poderão, e aí está ocupar cargos, etc., mas lá na frente, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente, secretário de Estado ou equivalente, ministro de Estado ou equivalente, dirigente de autarquia ou equivalente, senador, deputado federal, deputado estadual, de acordo com a resolução número 2 de 2023. É esse artigo 247 que permite isso, ou é o artigo 261 que fala em licença e substituição? Em nenhum momento menciona esta possibilidade, essa abertura de sair da Câmara de Vereadores, assumir por um pouco período, até porque não pode ultrapassar 120 dias, né? Porque o regimento interno é muito claro nesse sentido, não pode ultrapassar 120 dias, volta a assumir a cadeira. É isso mesmo, vereador? Ou eu não li direito, ou escapou alguma coisa na minha leitura? Existe aí uma vertente, né? Porque ela tem uma interpretação um pouco diferente, né? A interpretação que é bem conceituada, que está se discutindo, inclusive tem alguns temas discutidos no nível nacional, que ela diz o seguinte: a partir do momento que você pede licenciamento da sua vaga, você não está como legislando como vereador, você não está como vereador, você não está ocupando aquela vaga, você está licenciado, tem uma brecha, tem uma lacuna aí. Automaticamente você pode ocupar outras vagas. Nós vamos entrar na parte, por exemplo, na parte da legalidade, há um porquê que tem, inclusive, todas as câmaras, elas vêm alterando o regimento interno. Porque isso dá essa interpretação, há a possibilidade de entrar, né? Não vejo porquê, por exemplo, hoje você se licenciar, você pedir uma renúncia de algo que vai se tornar temporário também, né? Se você vai assumir de fato e direito, você tem que pedir a renúncia. Se você vai e voltar, você pode retornar para o seu estágio inicial. Isso vem acontecendo em muitas vertentes. E foi o que nós temos hoje na Câmara Municipal da cidade de Sinop. Foi feita uma alteração, não somente no regimento interno, como também foi feito no próprio Código Orgânico do município, para que a gente pudesse estar como deputado. Porque hoje é uma fragilidade, como eu falei para vocês lá atrás. Nós temos aí uma falta de representantes na região norte do estado de Mato Grosso. Quando há necessidade, como há possibilidade de um próprio liderança assumir uma Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, a gente tem que falar o seguinte: não é por querer estar ali dentro e não dar oportunidade para os outros. Porque vocês podem verificar também como eu sempre saí para a primeira suplente assumir, sem ter nada. Desde 2021 eu venho saindo para ela, dando a oportunidade para ela, para que ela pudesse assumir. Então já saí em 2021, quando eu estava em campanha eleitoral, a gente acabou não saindo por outros motivos, que tinha discussões internas, de até mesmo criar-se naquele momento uma discussão de uma futura mesa sem a participação de todos os vereadores, então a gente acabou fazendo a eleição e ficando, mas após isso, agora em
em 23, nós deixamos início do nosso mandato, início do ano, ela entrar, e como também agora a gente assumiu, ela deixou entrando. Então veja há uma tranquilidade nesse assunto. Há uma parte de uma permissão dos próprios colegas vereadores quando há alteração do regimento interno da lei orgânica, que pode fazer isso, porque o município ganha muito. Professor, o senhor não tem noção como é a representatividade quando uma pessoa lá da ponta, ela se torna uma liderança aqui a nível de estado, seja em que o ponto que estiver, que seja uma secretaria, seja como deputado. E nós estamos aí hoje, como falei para vocês, no mar de 400 mil eleitores, que nós não temos hoje somente um deputado eleito, de fato, na região, que é nosso líder na Assembleia Legislativa, que é o Dilmar Dom Bosco. Ele está eleito, mas ele já atua no estado por inteiro. A região norte, nós já chegamos a ter 9 deputados estaduais. Sinop já teve 3 deputados estaduais. Hoje, nós só temos um, a região norte não tem mais nenhum. Então, quando você há essa possibilidade de você assumir, quando você tem a possibilidade de alterar o próprio regimento para colocar, os líderes municipais vê isso como algo importante. E a gente está aqui como fato legal. A interpretação eu não estou ocupando nesse exato momento, eu estou licenciado como vereador. Se eu estou licenciado, está ali congelado aquele processo. E assume a segunda suplente. Por exemplo, eu inicialmente vou ficar 30 dias aqui na Assembleia, que é o que foi liberado para mim. Nesses 30 dias, eu não sou obrigado a chamar uma suplência. Eu preciso chamar a partir de 31 dias. Eu me licenciei 32 dias. Para que nessa lacuna que esteja ela pudesse assumir lá. Pudesse assumir para não ficar sem ninguém lá. Para que pudesse brigar pelas mulheres, e dá oportunidade para ela também, né? Para apresentar o trabalho dela. Exatamente. Então a gente fez uma forma que é a forma correta e forma certa. E o que a gente tem que sempre analisar? É importante ter essas lideranças. Então a interpretação do próprio regimento, da própria lei orgânica que nos colocou aqui, ela traz essa segurança jurídica para a gente, para estar aqui, assumindo, e quando vence o prazo, nós retornamos para o nosso fato de direito como vereador lá, continuando o nosso trabalho. Nesse momento que eu estiver aqui, eu estou como deputado lutando não só por Sinop, lutando por 32 municípios. Mas você não respondeu o que eu perguntei, rapaz. Eu perguntei assim também, aliás, você respondeu parcialmente. O que é possível? Você falou 30 dias, eu acho tão pouco, né, assim, para se colocar em prática. Na verdade, Paulo, eu achei que a pergunta ia vir um pouco mais depois. Eu não entendi que você tinha perguntado naquele momento. Também eu perguntei isso e o que é possível ser feito em dar o ar da graça, pessoal, cheguei aqui, penso isso. No decorrer do tempo aí eu vou... Eu tenho a seguinte fala, Paulo. Eu não vim aqui para tirar férias, eu vim aqui para trabalhar. Então eu quero fazer esses 30 dias virar 3 meses, 6 meses, 12 meses, como eu venho fazendo. Nós tínhamos um problema muito grave na região norte do estado do Mato Grosso, que é a falta de UTIs infantis lá na cidade de Sinop. Primeira semana que nós fizemos aqui, já fizemos audiência com o Gilberto, já fizemos audiência com o próprio secretário da Casa Civil, Fabinho, pedindo a urgência de colocar aquelas UTIs. A gente sabe que já tinha uma empresa contratada, mas a empresa teria prazo para jogar a abertura daquelas UTIs para frente. Nós fomos para cima, conversamos e hoje a região norte ganha 30 leitos pediátricos na região de Sinop e dentro desses 30 leitos, 10 UTIs, 5 retaguarda e 15 ali estabilização. Então já é um ganho. Hoje, outro processo que nós vamos lutar muito aqui, nós já temos inclusive na quarta-feira eu vou estar indo para Brasília, uma audiência pública com o senador Jaime Campos. Na região norte do estado do Mato Grosso, nós temos tratamento de quimioterapia contra o câncer. A radioterapia nós não temos. E é um assunto que está parado desde 2019. É um assunto que está parado desde 2019. Já conseguimos movimentar esse assunto, já conseguimos mobilizar, já conseguimos uma audiência pública. No regional lá que você fala? No Santo Antônio, no Hospital Filantrópico na cidade de Sinop. O paciente de oncologia que tem que passar por tratamento de radioterapia tem que vir para a capital do estado. Tá. Então, a gente consegue fazer muitos processos. Já sentei com o próprio Cidinho, conversando sobre a duplicação da BR-163. Nós temos aí um trecho aí que vem lá do Posto Gil até Nova Mutum, que vai vir a duplicação, mas temos a região de Sinop, que é onde termina a concessão. A concessão já conversamos lá, porque nós temos várias travessias, que é bem assim, professor Paulo. Chega nesse horário de pico na região de Sinop, só tem 2 passagens pela BR-163. Se divide a cidade. Se divide uma cidade de um lado para o outro. Então as pessoas que saem de um lado para trabalhar no outro,
eles podem estar simplesmente, muitas vezes, sofrendo acidente. Adenilson, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, Claro. Mas eu quero antes, em 30, 40 segundos, vou te colocar numa saia justíssima aqui, rapaz. Qual que é a sua opinião sobre a situação do Baiano Filho? Baiano Filho, que foi deputado por Sinop, mudou-se lá para o Norte Araguaia, lá, com Fresa, e teve envolvido esse fim de semana aí por agressões à esposa dele, né? Virou um quiprocó só, você imagina o que foi, não é? Nós aqui nesse programa, há mais de 3 anos, a gente sempre bate na tecla nesse combate à violência doméstica, especialmente na violência contra a mulher, não é? Não quero fazer juízo de valor, mas as coisas estão bem cheias de detalhes, não é? Qual que é a sua opinião sobre o que houve nesse fim de semana lá, envolvendo o Baiano? Não sei se é seu amigo, mas eu sei que pelo menos foi quando moraram junto, conterrâneo, foi teu conterrâneo lá e contemporâneo também lá na cidade de Sinop. Paulo, é uma pergunta tão simples, né? Eu sou contra. Acho que ninguém deve de apanhar, inclusive a mulher. Não, que você é eu contra... sou contra essa parte. A violência eu sei, eu estou perguntando em relação a ele, né? Não, eu sou contra a atitude que ele fez. A gente, como você falou, é um político da cidade de Sinop, já representou a região norte do estado de Mato Grosso, fez uma atitude totalmente errada. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso sobre a Sala Lilás. Se você depois puder dar a oportunidade de eu responder o que é a Sala Lilás, é sobre um conceito do que a gente está falando agora. Então eu vejo que o Baiano Filho, nesse exato momento, ele fez algo muito errado. E hoje, as pessoas acham que cometer alguns crimes como esse, elas vão ficar impunes. Elas esqueceram que tudo hoje, qualquer lugar, a pessoa tem um celular na mão, pode gravar. Então, automaticamente, não pode ter feito lá. Eu acho que a forma que ele fez deveria até automaticamente ter que pagar porque ele fez, mas a gente sabe como é que é as nossas leis. Nós somos contra essa atitude. Eu acho que não deveria ter feito isso, tem que se arrepender e pedir desculpa para toda a população do estado de Mato Grosso pela atitude dele e por ser um político. Não pode acontecer o que aconteceu. Ok, concordo com você. Feio, covarde demais o que você fez, José Joaquim, não é? Eu gosto muito de você, já trabalhei contigo já, profissional da imprensa, já entrevistei um bocado de vez, mas, nego, aí não dá, né? Você bateu na mulher lá e tal, e não dá. Separa, manda vazar, ou você vaza, o certo é você vazar, deixa ela lá, tá estressadinha, não dá mais, então eu vou picar minha mula, seja feliz. Pronto, encosta nela, vai ser feliz por lá para outros lugares. Mas você foi bater nela e aí deu no que deu, foi até demitido aí daqui a pouco tem notícias sobre isso também lá na sua relação com a Assembleia Legislativa. A opinião vai para um intervalo comercial. Olha, antes, rapaz, eu tenho um recado importantíssimo para você que está pensando aí, ó. Poxa vida, como que eu faço para armazenar e estocar as minhas mercadorias? O recado é da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Estou aqui olhando aqui o nosso Gazeta Digital, www.gazeta.digital, dá um clique aí, ó, você se informa muito bem. Ali a gente separou algumas notícias para você. Olha só, a propósito do que estávamos comentando no finalzinho do bloco anterior, Orenberg, o presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho,
que é do União Brasil, assinou a exoneração do ex-deputado estadual Baiano Filho, que é do União Brasil, que estava atuando como assessor parlamentar da mesa diretora lá do Parlamento Estadual. Segundo o deputado Botelho, a exoneração foi necessária, já que o Poder Legislativo está realizando uma campanha de tolerância zero contra a violência doméstica. Aí o Botelho diz, abre aspas, nós não admitimos que esse comportamento esteja presente em nossa instituição e partindo de nossos colaboradores. Estamos realizando diversas campanhas de prevenção e punição a esse tipo de crime, seja através de elaboração de leis ou cobranças aos órgãos competentes. A violência doméstica precisa ser combatida com rigor, fecha aspas, disse o deputado Botelho. O Botelho acredita que a exoneração será publicada ainda nesta segunda-feira, dia 28. O Baiano Filho estava atuando desde abril e havia sido nomeado pela deputada Janaína Riva, do MDB, e o deputado Max Russi, do PSB. Ele recebia uma remuneração de aproximadamente R$ 5.200. E o Partido Liberal, rapaz, levou a melhor na disputa com o União Brasil para filiar o deputado estadual Cláudio Paisagista, que está de saída do PTB. A filiação foi confirmada e será oficializada em 2 atos no mês de setembro. O primeiro ocorrerá em Brasília, onde o parlamentar assinará a ficha de filiação em evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O ex-mandatário abonará a ficha do deputado mato-grossense. Já o segundo ato será mais político e vai acontecer em Rondonópolis, com a presença da bancada estadual e também federal do PL, além de lideranças regionais. Olha, diferentemente aí do que faz aí o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, quando sua administração é alvo de alguma operação policial, a deputada estadual Janaína Riva colocou panos quentes em relação à situação do prefeito de Diamantino, que fica a 208 quilômetros aqui ao médio norte de Cuiabá. O Manuel Loureiro Neto é do MDB. Ele foi gravado contando dinheiro de suposta propina de obras do município. E olha, as filmagens passaram a circular há cerca de 10 dias e colocam o gestor em um cenário difícil de ser justificado, assim como o Emanuel Pinheiro no episódio lá do paletó, quando aparece enchendo os bolsos de dinheiro. Aí, olha só, questionada se haverá alguma punição da nova direção do MDB contra o gestor, no caso o Manuel, a Janaína disse que não haverá, já que o partido não tem essa postura. Aí ela diz, abre aspas, nunca abriu contra Emanuel, no caso Emanuel Pinheiro. Não vai fazer isso com nenhum outro prefeito. Não é do partido fazer isso, fecha aspas, justificou durante a convenção estadual da sigla nesta quinta-feira, dia 24, em Cuiabá. Gazeta Digital, clica aí, ó, tem mais detalhes sobre essa informação aqui do MDB, da Janaína, outras tantas aí. Tem esporte, tem cultura, tem polícia, política, economia. Mantenha-se muito bem informado com Gazeta Digital. Ô Lorenberg, rapaz, eu não entendo essas coisas, 2 pesos, 2 medidas, não. Eu não quero aqui fazer juízo de valor antecipado, mas no caso do Manuel, lá, eu vi, meninos, eu vi, como também vi o Emanuel, Manuel e Emanuel, né? O Emanuel aqui e o Emanuel.
E eu vi aqui o Manuel botando dinheirinho no paletó, que tinha bolso pequeno, caía um cadinho ali no chão, ele pegava e tal. E nós vimos também ele contando, lá o prefeito Diamantino contando. Ah, pode não ser dele, pode ter outro. Mas quem que, em sã consciência, fica contando dinheirama, aquela monteira de dinheiro lá no gabinete, onde tem para trabalhar e tal. Um batonzão rosa-choque na cueca branca. Eu penso assim, mas pode ser que ele tem direito de recorrer, de tentar se explicar. Difícil, mas o que me estranha é a Janaína não pedir rigor da apuração e tal. Eu acho estranho isso. Janaína, gosto muito do seu trabalho aí, minha caríssima, mas eu acho que devia ser a primeira a pedir, não a punição dele, mas a apuração o mais célere possível, para que a gente possa trazer mais luz a isso que aconteceu lá, né? Assim como a senhora fez no caso do Baiano, quando tem algum tipo de atropelo aí, a questão da violência contra a mulher. Eu penso assim, mas e você, Lorenberg, o que você acha dessa situação toda aí? Mas 3 observações muito rapidamente, amigo telespectador. A primeira, é bom registrar que naquele vídeo que o prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com outros deputados estaduais, ele não estava no cargo de prefeito. Diferente de agora, que nós temos um vídeo que focaliza muito claramente uma suposta propina recebida pelo prefeito. Então, a gente precisa trazer isso com muita clareza para que o amigo telespectador possa relembrar e ver que foram períodos diferenciados. A segunda observação. No Brasil, infelizmente, ninguém cumpre o estatuto partidário. Ninguém cumpre. Porque se de fato cumprisse, lá atrás, não apenas o atual prefeito, como os outros colegas teriam sido punidos, sim, por cada um dos seus partidos. Está lá no estatuto partidário, amigos. Mas ninguém nunca leu o estatuto. A cúpula partidária nem sequer conhece o estatuto. Eu, particularmente, conheço mais do que a cúpula partidária de cada partido. Essa é a segunda observação. E a terceira observação, que a gente deve fazer sempre. O agente público tem que trazer todas as suas ações com toda a clareza do mundo. Essa frase não é minha. É do saudoso Norberto Bobbio, um italiano, que morreu há 10 anos, 12 anos, e que defende isso lá no seu livrinho O Futuro da Democracia. Tem que deixar muito claro, as ações do agente público têm que estar às claras, nada por debaixo do tapete, para que a população, que o conjunto do contribuinte possa acompanhar tudo isso. Aliás, não precisa recorrer a Norberto Bobbio, não. Basta ver a própria Constituição brasileira. Está lá, transparência, impessoalidade. Veja, amigos, impessoalidade. O que mais crime tem no Brasil todo, do município à União, que ignora a chamada transparência e a impessoalidade. Simples. Lorenberg, eu adoro você, mas desculpa, todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas você falar que não era prefeito, você está relativizando, meu caro, porque Manuel era deputado estadual, não era prefeito, verdade, concordo com você, mas e daí? Não podemos passar a mão na cabeça. Não, mas eu não falei isso, Paulo, você não entendeu o que eu falei. Você falou assim, eu falei que deveria ser punido lá, como todos os outros. Mas como estava no final do mandato, não tinha muito tempo, mesmo acabou o mandato, porque virou prefeito, o crime continua da mesma forma. Mas, Paulo, ele não pode ser punido como prefeito, não porque o crime está fora do mandato. Não falo como prefeito, eu falo como praticante de um crime. Mas aí é o partido e não, é a justiça. A justiça comum faz a mesma coisa, só que ele não pode ser punido. Está lá na Constituição, o artigo 69 da Constituição, que diz lá que você tem que ser punido, desde o presidente da República, com atos. Você não deve ser punido com atos alheios
ao seu mandato. Está lá escrito. Não, eu não estou falando de questão política, esquece política. Estou falando que cometeu Tá lá um escrito crime, na Constituição. cometeu um crime, tem que ser punido. Tem que ser... Mas eu disse, Paulo, Não, lá tudo bem. atrás, eu disse lá atrás ele deveria ser punido religiosamente. Como ninguém cumpre o estatuto partidário, não foi. Pois é, mas aí passou. Passou e aí? Não foi punido. Ele não Aí pode ser demora. cassado do mandato de Não, estou falando de prefeito. cassação, estou falando de cadeia, estou falando É de diferente punição, do prefeito de Diamantino. É diferente, a situação é diferente. E a Câmara passou a mão na cabeça. Passou, 7-2. Eita, danado. Não vou ficar velho, não vou entender essas coisas não, porque é difícil mais de entender, né? Na pauta, está querendo, porque quer que prenda o prefeito de Cuiabá, o prefeito de Diamantino. Não, eu quero só que se tenha justiça, que se ache o remédio, aquele remédio específico e aplique a injeção no cara, lá no traseiro do cara, para ter cadeia, se é perda de... Não fala questão política, né? Mas se é cadeia, se é o que for, não é? Mas haja que pelo menos que agora nunca mais ninguém fala mais nada sobre isso e tal. Esse cara do Diamantino vai ficar a mesma coisa. Se brincar, ele vai até ser reeleito. Não sei se pode ser reeleito, não sei se é o segundo mandato dele. Enfim, a vida segue, não é? Vamos ficar aqui também e ficar indignado com essas coisas aqui não. O programa Opinião de hoje está aqui entrevistando Tucano, não é? Ele que veio aqui lá de Sinop, o Adenilson Rocha. Adenilson, eu estava vendo, rapaz, você propôs, tem até uma lei, salvo engano, lá em Sinop, com um vereador, que devia, na minha opinião, ser exemplo, ser copiada por todos os municípios do estado. É a lei que proíbe incentivos fiscais para empresas envolvidas em corrupção ou atos de improbidade administrativa por agentes públicos. Queria que você falasse um pouco sobre essa lei, como que ela já está em vigor, como é que é, qual que é o resumo da... A gente quis propor uma lei que até mesmo por esse sentimento, né? As empresas, tem momentos que ela passa por algumas dificuldades financeiras. E elas precisam buscar alguns incentivos, por exemplo, um refis, alguns parcelamentos para buscar. E a gente vê que muitas vezes aquela empresa que ela comete um ato irregular, comete um ato de corrupção, eu acho injusto ela participar de um processo de ter esses benefícios ou até mesmo buscar um financiamento, buscar alguma coisa que seja vantajoso para o poder público, como outra empresa que trabalha da forma correta. Então nós apresentamos essa lei a nível de poder municipal na cidade de Sinop, a lei foi aprovada por todos os vereadores, teve alguns embates, algumas discussões, tivemos que comprovar o ato que a gente fala, porque um dos processos que existe um conceito constitucional, né? Vejo até o professor falando de conceito constitucional, né? Que é a questão do contraditório, da ampla defesa de alguns processos. Mas eu entendo que somente da empresa, se ela tem um laço de um vestígio que ela se envolve por motivo de um ato de corrupção, né? Eu vejo que ela não precisa chegar até o final desse processo para que ela possa, assim, mas tem que cumprir o devido processo legal. Sim, o processo normal. Mas aí está a questão. Ela pode buscar esse processo, né? Inclusive foi uma das discussões lá atrás que ela foi feita, que são empresas condenadas já, né? São empresas que já passaram esse processo. Estão na lista negra do município. Isso, né? Eu, na verdade, Paulo, sou um pouco mais ansioso. Eu queria que ficasse quem tem mesmo, quem automaticamente foi, mas a gente tem um processo também aí que a gente fala. Tem que ter um processo legal, que algumas vezes não é meter o pé na porta e falar, você é culpado sem ter o processo. Então depois vocês derrubam na justiça. Exatamente. Lá em cima. Então passou, essas empresas, por exemplo, nós estamos tendo no município agora na cidade de Sinop um refis para tentar trazer a regularização dessas empresas. A empresa que tem algo, ela não vai poder participar. Porque até mesmo... Mas aí dever não é corrupção. Não, dever não é corrupção. Estou devendo, mas não sou corrupto. Mas aí está a questão. É exatamente o que vocês estão falando. São empresas que têm ato de corrupção no meio. Ah, tá. Não é as empresas não podem participar desse processo, né? Porque o ato do refis de você dever para as pessoas, como eu falei, as empresas elas passam por dificuldade financeira. Tem dificuldade, tem alguns processos nesse processo. Então a gente colocou para as empresas que elas sim são comprovadas que ela passou pelo processo legal, que está cometendo um crime, que cometeu um crime de corrupção, ela não pode participar desse processo do refis.
Legal. Lorenberg, daqui a pouco você faz a pergunta de abertura do próximo bloco, porque eu tenho que ir ali rapidinho no intervalo comercial, mas é 1 minuto e meio, anota aí, a gente volta já já aqui com mais bate-papo aqui com o Adnilson lá de Sinop, deputado estadual pelo PSDB, o Adnilson Rocha. A gente volta já já. Bem, a gente está de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. O último bloco a gente vai correr porque tem muita coisa para ainda abordarmos nesta noite aqui com a Adnilson Rocha, deputado estadual PSDB, né? Vereador lá em Sinop, lá. Aliás, quem está assistindo ao programa Opinião pela internet, não é? Aquele abraço, você ainda que você esteja bem distante, mas nos vendo aí. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Professor? Deputado, eu gostaria muito de um comentário. Vou pegar carona numa frase que o senhor falou da questão do refis, numa pergunta que o Paulo fez. Lá no seu site, no dia 7 de julho, que eu encontrei, está exatamente uma emenda à lei complementar sobre a recuperação fiscal, onde proíbe, a sua emenda 11A, proíbe a cobrança de honorários advocatícios. E eu gostaria exatamente de um comentário seu a respeito desta emenda, da importância dela e o balanço que você faz sobre esta emenda, em especial a emenda. É assim, professor, o que a gente pensa, né? O refis é um processo administrativo. Se ele é um processo administrativo, que é para regularização, a gente entende o seguinte, todo o processo ali, ele já foi trabalhado, não tem uma participação de um procurador jurídico ou de um departamento jurídico para se faça uma defesa. Então eu acho injusto, a pessoa já está passando por dificuldade, já tem um problema financeiro, ainda tem que chegar na prefeitura para participar de um programa de recuperação fiscal, de um refis como esse, ter que pagar um percentual para o procurador jurídico. Nós tínhamos refis, eu não recordo muito bem agora, mas nós tínhamos um refis aí de mais de 700 milhões e tinha que, vamos dizer assim, se pagasse um valor mínimo aí de 10%, então só a Procuradoria Jurídica, a Procurador Jurídico levaria mais de 70 milhões, né, em cima disso. Então vamos falar assim, que a gente sabe que nem todo mundo vai participar, mas vamos colocar de 700 mil, caísse para 70%, caísse para 10%, 70 milhões aí, vamos dizer. Nisso o procurador levaria 7 milhões. E qual que é o trabalho que ele fez nesse processo? Nós não estamos falando de processos judiciais, nós estamos falando de processo administrativo. Por isso que a gente buscou uma forma do próprio contribuinte estar regularizando, tendo essa economia, tirando, porque eu vejo que não é legal esse processo, não é legal colocar essa cobrança ao procurador. Como eu falei, não é um ato jurídico, não é um ato está no judicial. Vamos dizer assim, não está no judicial, não está discutindo judicialmente. Por isso a gente colocamos essa emenda, tirando a não cobrança, deixando tácito que não pode se cobrar. E se caso a pessoa tivesse aí um processo já tramitando na justiça, se ela desistisse também do caso, ela pagasse todas as taxas do judicial e que ela fosse participar, também não pagaria essa parte aí do próprio contribuinte, do procurador. Porque a gente vê, eu não consigo enxergar o trabalho que ele faria por isso. Eu não consigo entender, não é um processo judicial, não é ele que vai montar a defesa, vai questionar, vai colocar, não, é um ato administrativo. Eu falo assim, eu sou um pouco meio... Se fosse para alguém ganhar, quem teria que ganhar com qualquer coisa? Isso é os próprios servidores públicos que estão lá trabalhando administrativamente, não um agente que não faz parte do processo. Né? Então a gente vê como essa parte, uma cobrança ilegal, que inclusive tinha parecer mostrando também que a cobrança era ilegal, que a gente pediu os pareceres e foi nisso que a gente conseguiu aí, de um trabalho aí, de uma articulação, aprovar essa emenda para retirar o valor dessas cobranças. E passou, o município está trabalhando perfeitamente e assim o contribuinte também conseguiu um desconto, que é isso que eu acredito. Um contribuinte, naquele momento, passou alguma dificuldade, quer regularizar. Então, para que criar dificuldade? Aliás, foi sobre essa questão de dificuldade, já vou abordar uma outra situação contigo. Quero mandar antes, porém, aqui um abraço. Onde que eu marquei? Marquei aqui, olha só. Quem está assistindo a gente é o Agnaldo Bento. E está assistindo pela internet, rapaz. Mandou aqui no Zap, no grupo.
lá de Lucas do Rio Verde, está dizendo o seguinte para mim aqui, ó, me provocando aqui. Paulo, você sabia que o prefeito Manuel Diamantino, ele compõe uma chapa na disputa da MM? Eu sabia, eu sei disso, aliás, né? Ele compõe como segundo tesoureiro na chapa do menino lá de Primavera, lá o Léo Bortolin. Eu até perguntei para ele, lá na Gazeta, lá no A Notícia de Frente, que eu tenho feito de manhã, no canal 10, Vila Real, ele esteve lá dando entrevista para a gente na semana passada, o Léo Bortolin. E aí, foi bem no dia que estourou o lance lá do dinheirama, lá da pacoteira de dinheiro. E aí, meu chapa, como é que você faz? Como é que vai fazer isso? Vai explicar como? Ah, não sei o quê, vamos esperar, tal. Deu certo, deu uma desviadinha, mas eu sabia, viu, Aguinaldo? Obrigado pela companhia sua. E a Lucinéia, que está também assistindo ao programa Opinião aqui, lá do CPA1, está só dizendo que está acompanhando. Obrigado pelo carinho da companhia. Tem uma outra que eu marquei aqui que eu não... Ah, tá. Está dizendo aqui o seguinte, que está mandando um abraço para a sogra dele, que eu não sei quem que é também. Eu marquei aqui, mas não estou entendendo a minha letra. Então, me desculpa aí. Ah, Vando, está mandando aqui um abraço para a sogra dele, aniversário dela, tal, dona Jandira, lá do bairro Areão. Dito isso, essa questão que você abordou por último aí, deputado, a lei de liberdade econômica é outra situação que também é uma realidade partindo de sua autoria lá no município de Sinop. Eu acho isso tão importante que desburocratiza tudo, né? Perfeito. Dá rapidez. Se tivéssemos em todo lugar essa facilidade de, por exemplo, abrir uma empresa, não é? Aqui, eu ouvi informação que aqui se abre uma empresa, aqui na cidade de Cuiabá, rapidão também, não é? Como que a lei está funcionando lá? Tá funcionando. Mas não sei se os senhores perceberam, mas a gente sempre entra em pauta muito polêmica, né? A gente fala lei de liberdade econômica, tirando... Porque são assuntos, Paulo, professor, que a gente tem que entrar, porque esse é um papel principal de um legislador. Uhum. Nós temos que legislar em cima de um processo que muitas vezes vem criando muitas burocracias. E essa questão da lei da liberdade econômica foi mais ou menos desse conceito. A gente conversava com vários profissionais liberais lá na cidade de Sinop, por exemplo, vou colocar um escritório de psicologia. Nós tínhamos lá um consultório de psicologia. A psicóloga falava para mim, Denilson, por que eu tenho que tirar a vigilância sanitária para ter o alvará? O que a vigilância sanitária vai entrar num consultório de psicologia que não tem nenhum conceito? Então, nós sempre temos aquele raciocínio, né, que as prefeituras, o Estado, ele não tem mais que viver naquele conceito de ficar criando, de viver em cima de alvará. Nós temos que ter o conceito que precisa viver em cima de SSQN, de SSN, que é sobre os serviços gerados, o serviço circulado, prestação do serviço. Então, quando você cria dificuldade para que o próprio contribuinte ali, ele não consegue se legalizar, ele vai trabalhar na informalidade. E a lei de liberdade econômica, ela tira esses preceitos, ele traz para a formalidade vários tipos de conceitos, que é uma das questões que eu acredito. Eu acho que o Estado precisa ficar com 3 premissas: a educação, segurança e saúde. O restante tem que deixar a população trabalhar, nós somos empreendedores nato, a população brasileira é empreendedor. Nós não podemos colocar o Estado para poder dificultar coisas tão simples, coisas tão fáceis de gerar. Né? E quando a gente trouxemos a lei da liberdade econômica para a cidade de Sinop, foi uma discussão imensa. Porque o que se queria fazer? Cobrar, mas falava em quantidade de alvará, não falava sobre SSN, não falava sobre SSQN, não falava sobre esse conceito. Nós tentamos explicar, nós temos que tirar aquela pessoa da informalidade, que ele faz um simples serviço, mas ele quer tirar uma nota fiscal para dar para o cliente dele, que é uma segurança. E não se falava isso. Depois de muito trabalho, até inclusive foi aprovado na gestão anterior, não foi sancionado, foi promulgado. A prefeita não quis sancionar aquilo, foi promulgado. Foi difícil fazer o setor lá entrar no conceito da lei de liberdade econômica, mas depois de muito trabalho, depois de muita explicação, depois de muitas reuniões, acabamos de completar, colocar a lei de liberdade econômica. Derrubou o veto dela, então? Derrubamos o veto dela, mandou ela. Na verdade, ela não chegou a vetar. Ela não sancionou a lei. Para promulgar tem que ter... Não, ela tem um prazo. Ela tem um prazo. Então ela tem 2 processos. Ela sanciona ou ela veta.
Se ela não sancionar, ela deixa que o presidente da Câmara, por um certo tempo, que faça isso. Entendi. Porque o que acontece? Automaticamente, que muitas vezes o executivo faz para chegar lá atrás e buscar no judiciário, dizendo o seguinte, eu não concordei com a lei. Ok. Deixei a lei para passar. Ô, Rosana Martinello, como que você não abraça essa causa tão importante? Mas é aí que eu falo para você, Paulo, muitas vezes a culpa não é do gestor, é a falta de quem está em volta de você. De não tentar explicar. Prefeito. Falta do prefeito, por exemplo, uma equipe muitas vezes ruim que não explica certo para um prefeito, depois chega na hora e coloca. Então isso é ruim, né? A gente tem que ter, eu falo para todo mundo o seguinte, os prefeitos, os prefeitos, os governadores, a gente precisa ter equipe boa para isso. É como a gente estava conversando aqui agora, né? A gente precisa ter esse processo. Deixa eu só pedir Lorenberg para fazer a última pergunta do programa aqui. A Rosana, que foi barrada esses dias aí no aeroporto, né? Tava tentando viajar aí de férias aí, o pessoal não deixou não, por causa desse negócio aí de 8 de janeiro. Lorenberg, a sua última pergunta, por favor. Eu vou aproveitar o nosso bate-papo no intervalo a respeito do grupo político. Claro. O senhor é do PSDB. Sim, PSDB. O grupo político que o senhor pertence irá lançar candidatura à prefeitura em 2024 e o senhor irá lançar-se à reeleição ou não? Eu falo assim, professor, que é um dos conceitos que todo mundo pergunta. Eu, pelo número de expressão do voto, né, naturalmente já me coloco como pré-candidato a prefeito da cidade de Sinop. Como eu falei para vocês lá no início. O senhor será candidato? Naturalmente já sou candidato porque é uma questão da quantidade de votos, a população me coloca. Só que eu, Adenilson Rocha, eu tenho outras premissas, uma outra forma de analisar. Eu não posso ser candidato se a população não me querer. Então depende do que a população quer. Se a população me quer como um prefeito, quer me colocar, ela vai me avaliar e me falar. E nisso, outro ponto, nós temos o grupo político nosso. O nosso grupo político, ele tem a definição. Já fui, claro, já estou sendo convocado pelo próprio presidente do estadual, o Carlos Avalone, que ele já me convocou para essa missão. O próprio presidente da Eduardo Leite, ele já me convocou para essa missão também da PSDB Nacional. O próprio deputado Nilson Leitão, ele vem me convocando direto para esse processo. E o que eu falo? Eu não posso, em nenhum momento hoje, dizer não para a minha população. Porque quando eu precisei dela do voto como deputado estadual, ir para a rua como vereador, ela sempre esteve do meu lado, sempre votou em mim. Agora, se ela precisa, se ela acha que eu sou um bom candidato, que eu consigo representar muito bem a minha cidade, sendo um gestor, eu vou estar pronto para isso. Meu papel está pronto para qualquer disputa eleitoral. É isso que eu tenho que ser. O que é ser um bom prefeito? Ser bom prefeito é ser um bom administrador? Eu sou empresário desde a época de 2000. E tem lá mais de 100 colaboradores comigo, nós temos uma empresa a nível nacional. Se ser um bom gestor tem que ser um cara que sabe cuidar de pessoas, eu sei cuidar de pessoas, eu sei trabalhar para pessoas, eu faço trabalho muito bem. Inclusive, passei por 2 vezes pelo Legislativo Municipal e estou agora no Legislativo Estadual. Se todo esse conceito é um ingrediente fundamental para ser um bom prefeito, eu estou pronto para isso. Agora depende do quê? Depende desses ingredientes para falar. Porque uma das coisas que eu, como um político novo, acredito, é que nós temos que parar de definir dentro de 4 paredes e deixar quem verdadeiramente tem fato que é a população decidir. Faltam quantos dias para você encerrar os 30 dias lá na Assembleia? Eu encerro no próximo mês. Próximo mês. Nós temos alguns dias ainda para a gente batalhar pela região norte do estado de Mato Grosso. Paulo, antes de você encerrar, eu preciso falar que nós estamos no mês lilás, de agosto lilás, sobre o nosso projeto. Nosso projeto. Nós apresentamos um projeto na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, inclusive preciso do apoio de vocês, que com certeza vão passar. Nós vamos estar montando uma obrigatoriedade que todos os hospitais regionais e municipais tenham uma sala lilás. O que é sala lilás? Pessoas que sofreram algum tipo de violência, quando elas chegam no pronto-socorro ali, os agentes públicos falam, ó, essa aqui sofreu violência, estuprada, aquela coisa toda. Ótima ideia, hein? Nós estamos querendo preparar uma sala que vai pronta para isso. Chegou lá, a gente fala, encaminha para a sala lilás. Lá vai ter um lugar com psicóloga, com acompanhamento, tudo muito pronto para acolher essas mulheres. Porque é tão difícil as mulheres procurar um local para poder denunciar, porque elas sabem que no segundo momento ela vai sofrer um problema psicológico em si. Que ótimo, ótima ideia. Então, tomara que seja, vai ser aprovado com certeza, né? Fala com a Janaína que ela dá maior gás lá. Vou falar com ela essa semana. Então tá, obrigado, viu? Boa sorte aqui, lá também, que vocês continuem trabalhando para aquela cidade ficar cada vez maravilhosa,
mais ainda e o estado de Mato Grosso também. Obrigado, satisfação em tê-lo aqui. Eu que agradeço, Paulo, professor, a TV Pantanal, a opinião, estou à disposição. Okay. Estou na região norte do estado de Mato Grosso, precisou de mim, pode me acionar. Valeu! Olha, ixi.